Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu trago uma aula bem importante, tá? Uma aula sobre direito administrativo e sobre responsabilidade civil do Estado, tá? É uma aula bem resumida e, cara, se tem responsabilidade civil do Estado no teu edital, vai estar na tua prova. Zara, vamos lá então, olha só. Primeiro, como eu sempre trago no meu canal alguma matéria de algum conteúdo, eu sempre trago o que a Constituição diz. Olha só o que diz o artigo 37º, parágrafo 6º da CF. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, pessoal, mas as de direito privado têm que ser as prestadoras de serviço público, tá? Elas responderão pelos danos que seus agentes causarem nesta qualidade, ou seja, na qualidade de agente público, tá? Assegurado ao Estado o direito de regresso contra o agente público, tá, pessoal? O responsável do dano causado nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, pessoal, só ocorrerá o direito de regresso se aquele agente público, tá, causou um dano a um terceiro com dolo ou com culpa. Senão, não haverá este direito de regresso, tá bem? Agora a gente vai às teorias, tá, do direito administrativo que cai bem em prova. E agora a gente explica melhor isso de dolo ou de culpa, pessoal, tá bem? Olha só, vamos lá. Antes disso, a responsabilidade civil do Estado, ela pode ser lá em razão de um ato omisso, tá? Um ato comisso, um ato unilateral, um ato lícito ou um ato ilícito, pessoal, tá bem? Um ato omisso do Estado, por exemplo, o Estado está construindo um prédio ali e viu que, tipo, ele percebeu que tinha uma janela daquele prédio caindo e foi omisso, foi relaxado, não fez nada. Aquela janela caiu numa pessoa, caiu numa casa, causou um dano. Nesse ato omisso, ele acabou de gerar um dano, pessoal. Ou um ato comisso, ou seja, a viatura da brigada ou a viatura de qualquer órgão bate em algum carro, e sendo que este carro estava estacionado, pessoal, tá bem? Esse é um ato comisso, um ato unilateral, um ato lícito ou um ato ilícito, gurizada. Vamos lá, olha só. A teoria do risco administrativo é essa, como regra, ela é adotada pelo Estado. E com certeza essa aqui vai estar na tua prova, pessoal. O que diz a teoria do risco administrativo? Preste atenção. Olha só, poder público, tá? O poder público, ele responde pelos prejuízos causados a terceiro, tá? Sem que haja necessidade de demonstrar culpa. Pessoal, esta é a teoria do risco administrativo, tá? Olha só, mesmo que o Estado tenha causado um dano para ti, tu não precisa no processo demonstrar o dolo ou a culpa do Estado, tá? Só de ter gerado aquele dano para ti, tu deve demonstrar a conduta do Estado, o nexo de causalidade e o dano. Tu não precisa demonstrar a culpa, pessoal, ou o dolo do Estado, tá bem? Esta é a teoria do risco administrativo e a teoria objetiva, pessoal. Isso cai em prova. Olha só, essa teoria, ela admite excludentes de licitude e admite atenuantes, pessoal. Olha só, quais são as excludentes, pessoal? Caso fortuito ou força maior, tá? Que é um evento da natureza ou um evento provocado pelo homem sem querer ali, tá? Ou pessoal, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pessoal, tá bem? Vejamos, olha só. Um particular vinha na contramão e bate no carro do Estado, na viatura do Estado. O Estado vinha direitinho, na sua mão. E o terceiro ali, ele vinha na contramão e bateu na viatura. Ou seja, causou dano no carro do particular. Mas a culpa foi exclusivamente do terceiro, que vinha errado, pessoal. Com isso, o Estado não precisa se responsabilizar e não precisa pagar nenhum dano, pessoal. Nem a caso de atenuante da responsabilidade. Ou seja, o Estado paga metade para o particular. Em qual caso, pessoal? Vamos no mesmo exemplo, tá? Vem a viatura na contramão e o particular atravessa o sinal vermelho. Nesse momento, os dois colidem, pessoal. Neste caso, como os dois estavam errados, há uma atenuante. E neste caso, o valor da indenização ele pode ser reduzido em metade. Lembrando que tu não precisa demonstrar a culpa ou o dolo do Estado ou do agente causador. Tu só tem que demonstrar a conduta do agente do Estado, o dano que causou e o nexo de causalidade, pessoal. O liame ali das condutas, pessoal. Tá bem? Olha só, pessoal, a vítima, tá? Quem pode ser a vítima, pessoal? Pode ser qualquer usuário do serviço público ou não. Já entendeu o STJ, pessoal? O STF, desculpe, tá? Olha só, vamos a um exemplo. Quem é o usuário do serviço, tá? Digamos que tem uma empresa privada prestando serviço público para o Estado. Neste caso, vem um ônibus prestando serviço público, o ônibus dá uma freada brusca e a senhorinha que vem lá atrás bate com a cabeça e morre. Neste caso, o usuário do serviço foi quem sofreu o dano. Vejamos no outro caso, tá? O não usuário. Faz de conta que neste mesmo caso hipotético,
com uma freada brusca, o ônibus acaba batendo num usuário da faixa de pedestre. Esse cara estava usando a faixa de pedestre, ele estava correto e o serviço público estava incorreto. O ônibus bateu e gerou dano na pessoa que não estava usando o ônibus, que não estava usando o serviço público. Ou seja, pessoal, qualquer pessoa pode ser vítima, tanto o usuário do serviço como o não usuário, pessoal, tá? E o que o valor da indenização abrangerá, pessoal? Olha só, os danos emergentes e os lucros cessantes, pessoal. O que é lucro cessante? O que a vítima deixou de ganhar? Exemplo, pessoal, alguém dirigindo um táxi. Esse táxi é batido e tem que ficar na oficina algum tempo. Esse tempo que ele deixou de trabalhar, ele deve ser ressarcido pelo Estado, pessoal, tá bem? E o que mais deve ser ressarcido são os danos emergentes, tá? O que a vítima perdeu e o que a vítima gastou. Também pode ser cobrado danos morais e danos estéticos, pessoal. Além da eventual atualização do dinheiro, pessoal, tá bem? Olha só, esses 3 danos, tá? Esses danos aqui, eles podem ser cumulados, ou seja, a vítima pode receber os 3 danos numa pegada só, pessoal. Olha só que dinheiro bom, tá? Vamos lá, olha só. E quem é o sujeito ativo, pessoal, tá? É a administração direta e a indireta, desde que prestadoras do serviço público, tá bem? Tu sabe muito bem que a administração direta é a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias e as fundações de direito público, pessoal. E as de direito privado devem ser prestadoras de serviço público. Sendo prestadoras de serviço público, a responsabilidade é objetiva, pessoal. Caso elas não sejam prestadoras de serviço público, as de direito privado respondem subjetivamente conforme o Código de Processo Civil, gurizada. Olha só, não esquece de deixar esse like aí, metralhar esse like e se inscrever no canal. Vamos lá, olha só. A reparação, pessoal, olha só, a reparação dos danos da vítima deve ser buscada em face do poder público, mesmo sendo o agente que causou o público, pessoal. É ilícito, tá? É vedado tu entrar com ação contra o agente público, tá? E tu não pode também fazer litisconsórcio com o agente público, ou seja, tu indicar o Estado e o agente público como réu, tá bem? Que ação de regresso. A decisão, tá, que condenar o Estado a pagar um valor para a vítima, nesta ação, tá? Depois o Estado terá o direito de entrar com um direito de regresso para ressarcir os danos aos seus cofres públicos, mas deverá ser comprovado que o agente público ele agiu com dolo ou teve culpa, pessoal, tá bem? Caso ele não tenha dolo nem culpa, muito dificilmente o Estado ganhará este direito de regresso contra o particular, seu agente público, tá certo? Olha só, pessoal, uma questão pra ti, ó, quentíssima. 2021, banca CESP, pessoal. Caso um cidadão seja atingido por um disparo, olha só, um disparo de arma de fogo realizado por policial civil do Sergipe, tá? O Estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima. O que eu te falei? Que a culpa exclusiva da vítima era uma excludente, tá? Da responsabilidade do Estado, pessoal. E sim, caso se consiga demonstrar que a culpa foi exclusiva da vítima, a questão fica certíssima, pessoal, porque ela é uma excludente de responsabilidade do Estado. Mas como isso pode acontecer? Tá passando ali, pega a arma do policial distraído e você dá um tiro na perna ou se suicida. Neste caso, a culpa foi exclusivamente da vítima, pessoal, tá bem? Olha só, vamos seguir, porque aqui é resumo total, não tem enrolação, não tem vida da família, não tem vida do cachorro, não tem nada. Vamos lá, gurizada, olha só. Teoria do risco integral, tá? Que é subsidiária da outra teoria, tá bem? Olha só, o Estado, pessoal, ele responderá por qualquer prejuízo que for causado a terceiro, tá bem? Esse prejuízo causado, pessoal, independe do Estado ser o agente público ou do Estado não ser agente público. Ou seja, pode ser um particular que cometa alguma coisa que o Estado responderá por esse particular conforme a teoria do risco integral, pessoal, tá? Quais são os casos da teoria do risco integral? A gente tem alguns casos, tá? Mas a gente tem que lembrar que no caso da teoria do risco integral, o Estado ele não pode alegar nenhum tipo de excludente de ilicitude, tá? E nem nenhuma atenuante, tá bem? Olha só, quais são esses casos, gurizada? Presta bem atenção. Quando houver um dano ambiental, tá bem? Nos casos de dano ambiental de grande monta, o Estado, ele é o responsável por tentar arrumar aquele ecossistema ambiental, por tentar, pessoal, indenizar aquelas famílias, tá bem? Uma atividade nuclear, pessoal, também, tá? Neste caso, é a teoria do risco integral do Estado
E no caso, pessoal, de queda de aeronave, mas não é qualquer queda, pessoal, é só no caso de atentado terrorista também, por ataque terrorista ou por guerra, pessoal. Nestes 3 casos, a responsabilidade é objetiva do Estado e não admite nenhum tipo de atenuante, pessoal. Por quê? Porque a doutrina e a lei entende que nesses casos o Estado deveria coibir qualquer tipo de coisas, porque são muito graves esses riscos ambientais, essas atividades nucleares, esses atentados terroristas, pessoal, tá bem? Neste caso, é objetivo, pessoal, e não tem nenhuma admissão de responsabilidade. Como é que é a responsabilidade no caso de omissão do Estado, pessoal? Olha só, no caso do Estado ser omisso em alguma coisa, em regra, a responsabilidade é subjetiva, pessoal, tá bem? Neste caso de responsabilidade subjetiva, o agente particular que entrar contra ação com o Estado, ele vai ter que comprovar, tá, a culpa ou o dolo do Estado, pessoal, tá bem? Além do nexo de causalidade, pessoal, tá bem? Neste caso, a responsabilidade é subjetiva, pessoal, tá? Mas a gente tem casos de omissão do Estado que a lei determina que seja responsabilidade objetiva e é o que cai, é as exceções. Presta atenção, meu filho, olha só. O Estado tá na posição de garantidor da integridade de coisas e de pessoas sobre a custódia do Estado. Então, o Estado ele tem o dever de cuidado com essas pessoas, gurizada, tá bem? Olha só, em quais casos, tá? Quando o Estado estiver na posição de garantidor da integridade física de pessoas ou coisas sob a custódia do Estado, pessoal. Ou seja, sob a custódia de presos. Neste caso, o Estado tem que garantir a integridade dos presos e também, pessoal, lá dos alunos da escola. Porque o Estado ele é responsável pelas escolas, como vocês sabem. Pelas escolas de ensino médio, tá? Olha só, neste caso, o Estado tem que garantir que os alunos não se machuquem, que não sofra nenhum homicídio, tá? Eles têm que garantir que não ocorra nenhuma morte num presídio. Neste caso, o Estado ele vai indenizar por uma omissão sua, pessoal, tá bem? Mesmo não tendo culpa nem dolo do Estado, porque ele tem que preservar a integridade física de seus custodiados, pessoal. Então, é aplicada a responsabilidade objetiva, tá? Por uma omissão específica do Estado. Eu trouxe aqui alguns entendimentos para vocês, tá? Sobre o uso de algema, tá? Olha só, quando é que pode ser usado a algema? O macete é PRF, tá bem? PRF. Quais são esses casos? Resistência de fundado receio de fuga ou perigo da integridade física própria ou alheia. Perigo, resistência ou fuga, pessoal. E neste caso, tá? Os agentes, eles devem justificar a excepcionalidade por escrito. Em algumas provas, eles dizem que os agentes têm que justificar anteriormente de botar as algemas, pessoal. Não, mas eles têm que justificar por escrito, pessoal. Sob pena, pessoal, de responsabilidade civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão. A prisão pode ser nula, caso não seja lícito o uso de algema em determinado caso, tá bem? Olha só, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, pessoal. Se a algema não foi posta da maneira correta, se não era necessário usar a algema, houve um constrangimento para aquela vítima, tá? Para aquele pobre coitado, daquele infeliz que não fez nada. Vai pra puta que pariu, tá bem? Olha só, neste caso, a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva, pessoal, tá bem? Olha só. Seguimos. São cumuláveis as indenizações por danos material e dano moral oriundo do mesmo fato. Como eu expliquei antes, o Estado ele pode responder por dano moral, dano material e outros danos pessoais por um mesmo fato, gurizada. Presta atenção. E para encerrar a aula de hoje, tá? Eu trago uma questão. A teoria da responsabilidade do Estado, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, é a objetiva, na modalidade risco administrativo, pessoal, certo? E a gente tem como exceção a teoria do risco integral, tá bem? Gurizada, um forte abraço, tá? Pra quem ficou até o final, comenta aí. Fiquei até o final, a aula tava legal, ou a aula tava ruim, mas comenta alguma coisa, deixa teu like, manda nos grupos de WhatsApp, manda nos grupos de Telegram, nos ajuda a crescer. Valeu, pessoal, até mais, abração.